Depois eu disponibilizo esse vídeo aí no AVA para quem perder essa aula síncrona, né? Como eu comentei com vocês já, participação dessas aulas síncronas, elas não são obrigatórias, né? Segundo a resolução do IFES para as PNPs, né? As atividades pedagógicas não presenciais. Então, toda aula que eu faço síncrona, na verdade, eu uso também como videoaula lá no nosso AVA, né? Fica lá para quem precisar acessar depois, quem não conseguiu participar aqui. E eventuais dúvidas, claro, né? Tem os outros canais de comunicação comigo aí. Todo mundo ouvindo? Posso seguir, tá? Beleza. Olha só. Nós estamos aí entrando então na terceira semana, não é isso? De atividades nessa disciplina. E agora o nosso tópico é visão geral do computador, falar sobre os componentes de hardware, tá? Sobre a semana anterior, ficou alguma dúvida nessa lista de exercícios? Eu abri aqui, ó, e verifiquei que tem 18 envios de 41 participantes da turma. Tudo bem que a gente está dentro da data de entrega ainda, né? Eu coloquei aí o prazo até dia 1º de junho para vocês entregarem essa atividade. Teve um lance, né, nessa lista de exercício que eu fiquei até de acertar e acabei esquecendo. Vou abrir aqui só para desencargo. Que foi um item, né? Aqui na questão 2, na letra G, nessa história de copiar e colar, formatação de lista, provavelmente, passou batido aqui, ó, a letra G, converta os números seguintes de decimal para hexadecimal. Isso aí não tem nada a ver com essa lista, tá? Então, no item 2 da nossa primeira lista de exercício, esse item G, ele tem que sumir daí, tá bom? Eu vou tirar ele, tem nada a ver com o resto da lista. Vocês vão ver que, inclusive, está fora de contexto isso aí, né? Aí, só assim, a única coisa que eu acho que poderia gerar algum tipo de dúvida nessa lista. O resto ela é bem direta, né? São praticamente, assim, pedidos de definição de coisas, né? Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a primeira lista de exercício? Ok. Beleza. Então, nesse tópico, né, dessa semana, a gente começa a ter muito mais participação de vocês nas aulas, tá? E eu acho que é importante, inclusive, desde agora, a gente já ter essa participação que tem muito a ver com o que vocês vão fazer, que é definição de como vai ser a abordagem desse conteúdo, dessa tarefa que eu vou passar para vocês. Então, basicamente, o que eu pensei, tá? Bom, nós temos que falar de componentes e de hardware, né? Componentes de hardware. Então, a minha estratégia aqui é a seguinte, né? A minha ideia de trabalhar esse conteúdo é o seguinte: eu coloquei aqui uma planilha que ela está compartilhada com vocês, tá? Se vocês clicarem nesse item no AVA lá que está assim, escolha dos tópicos sobre componente de hardware, vai abrir para vocês essa planilha aqui, ó. Nessa planilha, deixa eu dar uma aumentada aqui. Danado. Olha, ele não está querendo aumentar. Ele não está querendo dar zoom aqui para mim, é mole? Danado.
Vocês conseguem ver mais ou menos a planilha? Se tiver alguém no celular aí vai ficar bem pequenininho, né? Bom dia, família. Dá para ver, professor. Beleza. Tranquilo. Bom, qualquer coisa também, eu vou passando aqui nesses itens, tá? E vocês vão acompanhando comigo, então. Tá. A ideia aqui nessa planilha é o que? Eu coloquei lá, escolha dos tópicos sobre componentes de hardware, né? Aí semestre 2021, né? A nossa turma. Tá ok. Na barra de cima, o que tem aqui na barra de cima? O zoom. Opa. Caramba. É mesmo, tem um zoom aqui. Nessa barra de ferramentas aqui, seria? Xiii, caramba. O zoom tá ali em cima, professor, do lado de pesquisar os menus. No lado de pesquisa. Na esquerda tem um 100% ali. Caramba, beleza, achei. Top. Aí, ó, top. Agora sim, né? Precisava alguém da informática para me ajudar aí. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, eu coloquei essa lista aqui sugerindo, né, alguns componentes que são inevitáveis a gente passar por eles ou lembrar deles na hora de escolher algum componente para falar sobre a composição do PC, tá ok? Então olha lá. Essa observação que eu coloquei, eu não sei se ela faz muito sentido agora, porque as aulas não estão presenciais, né? Então vocês vão acabar, na verdade, postando. Ó, já tem gente até editando aí, ó. Tem alguém mexendo aí já na planilha. Alguém excluiu o negócio aqui, ó. O sapo anônimo, ó. O hipopótamo anônimo. Gambá anônimo. Tem uma galera aí mexendo na planilha. Bom, beleza. Eu deixei essa planilha editável para vocês, por quê? Porque o meu objetivo aqui é que vocês escolham o tema, tá certo? Coloquem aqui, né, criem o nome de grupo e coloquem também o nome dos componentes desse grupo. Essa coluna apresentação, eu é que vou editar ela, então quando eu disser para vocês assim, olha, fechei a planilha para escolha de grupos, agora ela é só minha como edição. Aí aqui sim, na apresentação, eu coloco algumas coisas do tipo, ficou pendente, observações, né? Se o aluno apresentou, beleza. Se não apresentou, não dou ok. Só que isso também eu acho que faz mais sentido quando a gente está no formato presencial, que é uma planilha que eu uso para ir acompanhando as apresentações nas aulas, tá certo? Então, na verdade, a gente tem duas possibilidades para trabalhar aqui com vocês, né? Na verdade, três. A primeira proposta, a que eu acho que vai dar menos problema, inclusive tecnológico, seria o seguinte: vocês, né, se organizarem aí como turma e ir definindo os grupos, escolher o nome do grupo e escolher o tópico que quer fazer a apresentação. Então, por exemplo, eu estou com mais dois colegas aqui querendo fazer um vídeo que fale sobre processador. Beleza, então você vai lá, coloca o nome do seu grupo aqui. Aí que nome é esse? Sei lá, vocês são criativos, vocês escolhem o nome de grupo, tá certo? Como que acessa mesmo? Quem está perguntando isso é o Levi. Está perguntando sobre o que? Acessar a planilha? A planilha eu deixei aqui, ó, no AVA.
no tópico visão geral, você tem um link aqui, ó, escolha dos tópicos sobre componentes de hardware, ok? Já responderam para ele aí o AVA, né? Beleza. Então, voltando aqui, a ideia da planilha, acho que alguns já entenderam, porque o pessoal, inclusive, já está preenchendo ela, né? Deixa eu diminuir um pouco, que aí ela fica mais visível. Beleza. Então, por exemplo, olha lá, ó. João Vitor, Perseu, eles já estão indo à frente, né? E já estão colocando, por exemplo, que vão falar sobre processador. Legal. O que vai ser falado sobre processador nesse grupo, né? Eu não fiz uma restrição, né, de vamos dizer assim, domínio do tema. O que vocês devem atacar mais. Mas uma coisa que eu acho que são itens importantes, né? Tentar buscar coisas atuais, além, né, do básico que vocês já devem ter assim de forma intrínseca nesse trabalho. Por exemplo, eu vou falar de processador, não faz sentido primeiro eu dizer o que é o processador dentro do computador, né? Então, primeiro você explica o que é o hardware que você vai estar falando, e depois vocês podem entrar em detalhes do tipo modelos mais atuais, ou falar da história desses dispositivos, né? Como é que eles vieram, né, na evolução do tempo, tá certo? Quando eu deixo de forma mais aberta, eu acho que fica mais interessante, porque muitas vezes vocês acabam tendo ideias legais de como apresentar esses hardwares, tá certo? Então, por exemplo, eu vou falar de placa de vídeo, né? Muitos grupos que já andaram apresentando sobre placas de vídeos nessa minha disciplina acabaram trazendo uma temática voltada para jogos, né? Outros já vieram com detalhamento mais sobre a composição da placa de vídeo hoje, em termos de hardware, o que ela tem, né? Como é que os modelos foram evoluindo e foram trazendo, inclusive, características da placa de vídeo para o computador, né, na sua estrutura principal. Aí Perseu perguntou assim: professor, pode colocar 5? Não, 5 componentes eu acredito que a gente entra naquela situação do reboque, né? Dificilmente 5 vão conseguir produzir suficiente num trabalho desse. Apesar de que online, não sei, porque ainda vai ter talvez o editor de vídeo do grupo, né? Antes a gente ficava preocupado em apresentador, né? Quem seria o apresentador. Mas eu acho que 5 fica demais, tá? Prefiro que fique em 4 mesmo. E aí acho que assim, a proposta está bem definida, né? Temos aí as listas dos tópicos, vocês vão definindo os grupos, né? Se porventura algum grupo não encontrar o tópico que gostaria de falar, tá? De repente eu listei alguns tópicos aqui sobre hardware, mas eu posso ter deixado passar alguma coisa. Por exemplo, tem um tópico aqui que é processador, e tem um outro tópico que é diferença entre sistemas 32 e 64 bits. Às vezes isso parece ser algo que já vai ser falado em processador, mas falar de sistemas 32 e 64 bits, você pode ir além do que teria só especificado no hardware, mas comentar, por exemplo, a questão de compatibilidade entre software e hardware nessas arquiteturas, né? Entrar no detalhamento sobre os registradores nessas situações de arquiteturas de 32 e 64. Eu estou achando confuso esse tema, não gostei dele, mas eu gostaria, por exemplo, de falar de Arduino, por exemplo. Eu vi que nessa turma alguns... aí, ó,
Professor, o senhor quer todas as categorias de memória, RAM, ROM, Flash? Legal, isso aí é uma forma de você abordar esse conteúdo de memória, tá, Rosiane? Essa aí é uma linha interessante de seguir esse trabalho, tá? Pode ser. Você pode comentar sobre os tipos de memória, você pode falar, inclusive, a evolução, principalmente da memória RAM, né? E contextualizar, por exemplo, se eu abrir o meu notebook hoje, provavelmente que tipo de memória RAM que eu vou encontrar aqui, né? Qual modelo, né? Capacidade. Se vocês conseguirem trazer, inclusive, questão de preço, né? Algo que é curioso para a gente, né? Principalmente agora em termos de disparada do dólar, né? O câmbio e tal, a gente tem sofrido muito nessa parte comercial em termos de peças de computador para comprar, né? Então eu acho que também vale a pena, além de falar tecnicamente desses hardwares, contextualizar no nosso cenário, né? Eu quero especificar, por exemplo, um computador para um determinado fim. A memória é um hardware que ele vai influenciar bastante na configuração do meu computador. Então pode vir dessa parte mais técnica até trazer para esse universo mais, como é que eu vou dizer assim, leigo também, tá? Aí, por exemplo, né, vocês observaram que não tem essa coisa de hardware industrial aí, por exemplo, tá? Se alguém tiver alguma coisa relacionada, né, algum conhecimento nessa área industrial sobre hardware e achar que vale a pena falar alguma coisa sobre hardware utilizado na indústria, em plantas, pode falar também, tá? A Rosiane falou que pode falar. Tá perguntando se pode fazer individual. Pode sim. Eu coloquei, na verdade, no máximo 4, tá? Pessoas. Aí, por exemplo, o fato da Rosiane fazer individual é um outro aspecto que a gente percebe que pode acontecer, né? Porque a gente está trabalhando de uma maneira remota, muitos vão ter dificuldade até de comunicação com os colegas, né? Então é um cenário que a gente percebe aí possível e a gente tem que atender. Qual a duração da apresentação? Eu coloquei lá na especificação 20 minutos no máximo, tá certo? Se você for fazer um vídeo, dimensione ele para ter no máximo 20 minutos. Eu acredito que como vídeo, né, aí não vai ter interrupção nem nada, 10 minutos assim é um vídeo até grande já, tá certo? A Rosiane quer trazer a história dos computadores. Pode trazer também a história dos computadores, ou na verdade do componente, né? Focado, traz a história dos computadores, mas focando no componente de hardware que você escolheu, né? Para a gente não fugir muito ao tema, porque o outro tópico é sobre história do computador, que eu costumo inclusive deixar para depois desse ponto aqui, porque eu acho que esse é mais toma mais tempo nosso, né? Mais interessante. Qual a duração da apresentação? Tá, já foi. Posso fazer da história de computadores? Acho que eu respondi também. Que tá, né? Cuidado para não fugir muito ao tema. Se for falar da história, focar no componente de hardware que você escolheu aqui para falar. Começa uma semana que vem já. Como nós estamos trabalhando no formato remoto, eu vou dar 2 semanas para a gente começar as apresentações. Então, na semana que vem a gente vai pular, tá ok? Semana que vem, inclusive, eu nem estou pensando em fazer encontro síncrono,
vou ficar tirando dúvidas pontuais dos grupos, tá? Quem precisar, né, durante a semana falar comigo para tirar qualquer dúvida, pode ser por WhatsApp, pode mandar um e-mail pedindo para eu abrir uma conferência marcando horário, tá? A gente pode fazer uma coisa mais pontual, certo? Memória é muita coisa, a Rosiane está falando. Beleza, tá ótimo, é muita coisa. Você pode, né, navegar nesse assunto de memória e falar o que você acha que vai ser interessante para todos nós aqui. Patrick está perguntando, para quando? Bom, calma aí. A gente está falando de data, mas a gente precisa definir esse formato das entregas, tá ok? Esse é o segundo ponto. Eu acho que a proposta inicial, vocês entenderam que é a escolha do tópico. Tudo bem isso aí? Tem gente escolhendo, inclusive. Não sei se estão todos os alunos aqui da turma, né? Então, eu vou manter essa proposta inicial, que eu acho que todo mundo compreendeu bem, né? E agora vamos para o formato de entrega, tá? Como é que vai ser o formato de entrega? Nós vamos ter duas modalidades aí, né? Para quem consegue estar online aqui nos encontros síncronos, eu acho que é muito mais legal assim, porque eu posso tornar o componente do grupo como apresentador aqui, e aí ele compartilha a apresentação dele, bota a janelinha dele com vídeo e faz a apresentação para a turma de no máximo 20 minutos. Esse aí, para mim, seria o ideal dos mundos, tá certo? Aí aqui a gente estaria como se estivesse no presencial mesmo, vocês apresentando o trabalho para a turma. Eu gosto muito dessa ideia, mas existem algumas restrições tecnológicas que pode ser que alguns grupos não consigam fazer isso. Algum aluno, por exemplo, não tenha computador em casa e se acha... Professor? Oi, fala, Perseu. É possível uma abordagem mista, no caso a gente grava o vídeo da apresentação e a gente, para não ter as interrupções, né, nem problema de internet, a gente posta no YouTube. Aí durante a aula a gente apresenta e vai tirando a dúvida do pessoal? Perfeito, ótimo, é isso aí. Aí para essa segunda opção, tá certo? Para essa segunda opção, que também é muito boa, eu coloquei aqui o seguinte, ó. Já tá escondido, vou até abrir aqui, tá? Que aí todo mundo consegue já ver no aba de vocês aí. Entrega do primeiro trabalho, tá certo? Eu coloquei com uma data de entrega até extensa, tá? Mas aí seria para entrega, né, considerando aí as primeiras apresentações daqui a 2 semanas, né? Vou dar aí então para vocês a próxima semana toda, para vocês estarem trabalhando em grupo aí. E aí na outra semana, que seria no dia 9, tá? No dia 9, nós começaríamos com essas apresentações, né? Aí a gente pode continuar, né, iniciando as nossas aulas às 8h30, mas a gente na verdade o nosso horário é até que horas mesmo? 9h50, 9h40, 10 horas? Até as 10. Até as 10, então. Aí a gente consegue ir até as 10 direitinho, com 1h30, consegue apresentar bastante coisa. Então 2 dias de apresentação, eu acredito que a gente consegue aí matar todas essas apresentações, né? Aí vai passando então os slides, os vídeos, né, de vocês, e aí deixa aberto, porque esse momento é legal de discussão, sabe? O grupo mostra, né, ou a turma assiste, no caso, o vídeo, e depois a gente discute sobre o hardware que foi apresentado, né? Acho que é bem legal isso daí. Muitas coisas que às vezes não vai para o vídeo, né, gera uma curiosidade
em todos nós aí, e a gente vai discutindo, tá certo? Aí eu só não coloquei a nota, né, desse trabalho, mas esse trabalho aqui vale 20 pontos, 15 pontos, né? Eu tinha falado com vocês na aula passada. O primeiro exercício lá ficou valendo 10, esse aqui é 15, tá? Aí vocês percebem, pô, esse dá muito mais trabalho do que a primeira lista, mas não vamos nos preocupar com essa coisa de pontuação. O legal é estar fazendo as coisas, tá? E aí, vamos fazer uma votação então para ver como vai ser? Se já pode ser nesse formato, vocês fazem os vídeos e aí daqui a 2 semanas a gente começa a passar esses vídeos e vocês tirando dúvida. Professor, eu acho Sim, que Perseu, pode falar. para ficar bem flexível para quem não pode gravar os vídeos ou prefere apresentar na hora, a gente não pode deixar liberado para escolha do grupo? Também pode ser, é um risco que o grupo vai correr aí, né? Se ele preferir apresentar na hora, eu acho que é a escolha dele, né? Mas você não podia deixar liberado. Tá bom, mas mesmo assim o grupo que for fazer a apresentação, aqui, né, depois vai ser permitido também ele colocar pelo menos os slides que ele usou lá na atividade para eu poder registrar como uma entrega. Mas aí pode ser isso, né? Então? Tranquilo, tudo bem, sem problema. Eu acho que é uma boa, então. É ótimo. Beleza, então acho que a gente está combinado, né? Eu vou até então abrir aqui, ó. Cadê? Não é essa, aqui. Vou editar aqui a atividade já dizendo que a apresentação ela pode ser também feita na aula síncrona, ok? Entrega do vídeo com a apresentação do slide. Opa! Vixe Maria. Perdi meu teclado aqui. Ou slides para quem escolheu fazer a apresentação durante a aula, síncrona. Pronto, fechou. Então nós temos essas duas opções. A terceira opção eu deixo para mostrar ela depois, tá? Que é a opção para quem não fizer. Que aí eu vou descobrir, né, depois se alguém teve problema. Por exemplo, nessa turma existem alunos que ainda vão acabar entrando porque pode ser ainda chamado lá no SISU para segunda etapa de matrícula, né? Então, para esses alunos que vão aparecendo depois, muitas vezes acaba não dando tempo dele, né, vamos dizer assim, se organizar, né, e colocar aí o nome dele num grupo desses para apresentar, e depois também não se sente confortável fazer sozinho. Então, para vocês não aparece, né? Mas hoje vocês estão vendo aqui, né? Que está em itálico, primeiro trabalho visão geral. Isso aqui eu vou colocar depois como uma alternativa para esses casos extremos aí, tá? Um aluno que tem justificativa, que não tem como ou fazer uma apresentação em grupo, né? Ou não tem como fazer uma gravação, não tem câmera, não tem nada disso. Aí eu faço uma atividade diferenciada, um trabalho para entregar escrito diferente, ok? O vídeo seria a apresentação só gravada, é isso? O que é isso aqui? Eu não entendi não, Patrick.
o vídeo seria a apresentação. Não, então, professor, ele perguntou se o vídeo, então, seria a apresentação, que em vez de apresentar na aula, seria a apresentação gravada. Isso, beleza. Isso, foi. É isso aí. Que a gente estava discutindo. Show de bola. E aí a gente passaria esse vídeo na hora que, né, para o grupo poder depois ter o espaço de conversar, tirar dúvida da turma aí. Tudo bem? Então é isso. Rian, né? Assim, agora vocês já estão conversando entre vocês, se organizando aí sobre os grupos, né? Eu vou abrir de novo essa planilha aqui. Ó, se a gente observar, vocês estão muito bem organizados, ó. Tem muito grupo aparecendo aqui já com os componentes, né? Tem de colocar aqui que são basicamente 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4, 4. Praticamente todo mundo que está aqui na aula, né, já apareceu na planilha, tá ótimo. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar então para vocês essa atividade durante essa semana de organizar, né, se organizar em grupos. A semana que vem, na verdade, ainda essa semana, né, e a semana que vem, vocês já vão elaborando essas apresentações. E aí, eu acredito que essa observação agora continua fazendo sentido, né? A ordem das apresentações seguirá a ordem dos tópicos. Então, o primeiro grupo a se apresentar aí daqui a 2 semanas vai ser o grupo que vai falar sobre processador, depois vai ser o processador em dispositivos móveis, né? Depois vai ser memória e também placa-mãe. Eu acredito que na primeira aula a gente consiga chegar até placa-mãe aí. Talvez placa de vídeo. Mas esse tema placa de vídeo costuma consumir bastante tempo porque o pessoal é muito curioso. Processador também, tá? Então, pelas minhas experiências anteriores, a gente até placa-mãe assim, a gente deve conseguir chegar na primeira aula. Na segunda aula, é bem provável que a gente consiga terminar essas apresentações. Se ficar alguma apresentação remanescente, né, faltando apresentar, na semana que a gente for falar um pouco da história do computador, a gente abre espaço para mais algumas apresentações. Isso é legal, que torna também a nossa aula muito mais dinâmica, né? Teve aluno aí, não vou dizer assim que foi reclamação, mas sugerindo, né, que nossas aulas tivessem mais participação de vocês, e eu gosto muito disso também, né? Vocês se sentem mais parte dessa nossa atividade síncrona aqui também. Não adianta também eu só ficar falando, porque muitos vão acabar se desinteressando e nem prestando muita atenção mais nas coisas que estão sendo faladas aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje era uma coisa mais rápida mesmo para definir esse trabalho. E aí, como nós estamos fazendo também a gravação dessas aulas para postar no AVA, para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que a gente pode encerrar a gravação por aqui, que assistindo o vídeo até esse ponto, acho que quem perdeu essa aula vai conseguir se inteirar bem do que tem que fazer. Beleza? Lembrando, né, se sempre tiver dificuldade, dúvida, estou perdido, WhatsApp, e-mail, fórum aí do AVA, nós estamos à disposição, tá bom? Estou sempre aí com vocês. Grande abraço aí para vocês, tá? Querem que deixe um tempinho mais aberta a sala para vocês conversarem, ou vocês passam para o grupo de vocês? A gente fala pelo WhatsApp mesmo, professor. Ok, João. Show de bola. Valeu. Então tá bom. Um abraço, hein? Pessoal, abraço, até a próxima. Falou. Quando vocês quiserem falar e abrir câmera também, podem ficar à vontade, tá? Porque eu não conheço nenhum de vocês ainda. Mas falou. Beleza. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Renzo. Falou, professor. Bom dia. Falou. Tchau, bom tchau, dia, professor. tchau. Valeu.